Então, como eu disse, pessoal, hoje o tema nós vamos estudar é o estudo dos fitopatógenos. Só que nós não vamos estudar todos hoje. Hoje nós vamos começar pelos fungos, né? Mas antes da gente começar a falar dos fungos, eu vou relembrar alguns tópicos que nós já estudamos e fazer aí uma breve introdução do assunto. Vocês estão vendo essa imagem aí, que na verdade representa, né, pêssegos, na verdade representa não, é uma foto de pêssegos, né? E mostra na foto A um pequeno dano em um dos pêssegos, o dano por um fungo, tá? O Rhizopus stonifer. E ao passar dos dias, né, é como representando uma caixa de pêssego que sai lá do campo, depois de ser colhido, e vai ser levado para ser vendido no Ceasa, por exemplo. Já ouviram falar aquela expressão, né, que um tomate podre apodrece toda a caixa? Mas é verdade, porque um fruto com a presença de um sintoma de doença, e como é um sintoma aqui primário, ou seja, o patógeno está localizado no órgão que está sendo afetado, que no caso é os frutos, ele se representa uma fonte de inóculo. O fungo vai se espalhando para os outros frutos, né, ali dentro da caixa. Isso aqui é uma doença de pós-colheita, representando uma doença de pós-colheita. Nós não temos só doenças lá no campo, tem doenças que ocorrem depois que os frutos, os grãos saem do campo, por isso que tem que ter cuidado em armazenamento, tá? Como vocês veem, que ao passar dos dias, né, representando cada foto um dia, vai sendo tomado os frutos dessa caixa pela doença causada por esse fungo, né, Rhizopus aí. Chegando a um ponto aqui na última foto, a foto Q, que todos os frutos estão contaminados. Para evitar esse tipo de doença, né, que causa aí nos frutos na pós-colheita, é importante fazer uma desinfecção desses frutos. Muitas vezes, claro, na própria hora de selecionar esses frutos, verificar se tem algum fruto com problema sanitário, com presença ali de fungo, alguma doença já ocorrendo na sua casca, e tirar ele, descartar esse fruto. E muitas vezes também passar esses frutos, né, passar eles uma calda com um produto ali que gere a desinfecção, a mortalidade dos esporos que podem ter sobre a sua superfície. Até a própria água sanitária diluída, né, em água, ela é um importante agente aí para reduzir essas infecções na pós-colheita. Só que só relembrar, né, a professora falou tanto de como fazer o diagnóstico de uma doença desconhecida. Nós estudamos já umas 2 aulas, falei sobre o postulado de Koch, que é uma ferramenta importante para evidenciar o agente causal e provar que um agente causal está sendo responsável por tal doença, né? Que são 4 postulados, né? Associação constante, depois faz o isolamento do micro-organismo em cultura pura, o micro-organismo isolado, ele é reinoculado uma planta sadia para reproduzir os mesmos sintomas e verificar se realmente está reproduzindo os mesmos sintomas da parte vegetal em que foi encontrado inicialmente esses sintomas, e depois reisolar esse micro-organismo. Só que, pessoal, para fungo aí que tem muitas plantas hospedeiras, para fungos que passam uma parte do seu ciclo no solo, em restos de cultura, é fácil fazer esse isolamento. Só que para vírus não funciona da mesma forma. Para vírus, você não tem como fazer o meio de cultura, como vocês estão vendo aqui para fungo, para bactéria. Para vírus, os vírus, eles precisam se multiplicar para sobreviver. Como vocês sabem, é uma estrutura muito simples, né? Eles não conseguem sobreviver longe do hospedeiro. Isso para vírus de planta, para vírus de animais, para vírus humanos. Eles necessitam da estrutura celular do hospedeiro para se multiplicar, para se manter vivo. Então, eles têm que ter uma associação com o hospedeiro. Aqui nós temos 3 casos, né, para fazer o postulado de Koch para fungo, bactéria e vírus.
Para fungos e bactérias que são parasitas facultativos, né? Ou seja, que na ausência da planta hospedeira, eles conseguem sobreviver em restos de cultura, em plantas ali em decomposição, é fácil fazer, porque eles se adaptam muito bem no crescimento no meio de cultura, tá? Lembrando que sempre tem que fazer opção, quando for fazer o isolamento, com meio de cultura que seja adaptado para aquele micro-organismo. Para fungos, o BDA, por exemplo, que é um meio de cultura, gente, é uma substância nutritiva que vai fornecer os nutrientes necessários para aquele micro-organismo desenvolver em laboratório. O BDA é formado por 3 ingredientes. Batata. Faz ali, cozinha a batata para extrair o amido, então formando uma substância rica em amido que vai ser nutriente ali para o micro-organismo. Dextrose, que é outra fonte de energia para esses micro-organismos, e agar. O agar, ele, além de fornecer energia, ele vai dar aquela característica gelatinosa do meio de cultura, para ficar um meio de cultura firme, tá? Parecendo uma gelatina mesmo. Então, todos esses ingredientes simples, eles vão fornecer energia para o micro-organismo quando foi isolado em laboratório, tá? Para a bactéria, tem muitas bactérias que crescem no BDA também, mas temos outros meios de cultura mais propícios para determinadas bactérias. Então, tem que ver qual que é o micro-organismo, qual que vai se adaptar mais. Quando você não conhece o micro-organismo, aí vem fazer testes, né, para ver se o micro-organismo que você está querendo isolar, que está causando aquela doença em planta, vai desenvolver melhor no BDA, ou só num outro meio de cultura, né, que é a base de agar. Então, tem que fazer os testes quando não é conhecido, já que o postulado de Koch, a função é elucidar, né, doenças não conhecidas. Mas eu quero aqui falar para vocês hoje para a questão de vírus. Como fazer o teste, né, os postulados de Koch para vírus. Como eu disse para vocês, vírus não cresce em meio de cultura. Você pode pegar lá uma planta que está com sintoma de virose, fazer uma macerada e colocar sobre uma placa de Petri com meio de cultura. Não vai crescer, porque ele tem essa exigência de estar associado com o hospedeiro. Então, para fazer os postulados de Koch, testar a patogenicidade de algum micro-organismo causado por vírus, primeira coisa, identificar os sintomas, né? Associação constante do micro-organismo nos sintomas. Está tendo, observando lá, por exemplo, plantas de abóbora com sintoma de encarquilhamento, um mosaico, como vocês estão vendo essa folhinha aqui de abóbora. Eu quero testar se isso é um fito causado por algum herbicida, ou se isso aqui pode ser causado só por um dano direto de algum inseto. Eu quero testar. Nunca vi isso na minha vida. Ao contrário aqui, gente, já é uma doença conhecida, mas só hipoteticamente falando, né? Quando tem uma doença que nunca foi identificada. O que vai se fazer? Pega partes vegetais dessa planta que está com sintoma, vai fazer um macerado. O que é macerado? Vai pegar vai triturar mesmo essa parte vegetal. Isso, antes disso, tem que já pensar que vai fazer esses testes, ter feito semeado em vasos, né, plantas jovens, né, semeado sementes ali para você ter plantas jovens para fazer essa inoculação. Aqui no vasinho tem plântulas, na verdade, né, só com as folhas cotiledonares de abóbora. Então, vai fazer o seguinte, esse macerado, se você comprovar, realmente ele vai estar cheio de partículas virais, então você vai fazer um pequeno ferimento superficial na planta sadia e vai inocular, vai fazer um esfregaço aqui desse preparado com partes vegetais da planta com sintoma na planta sadia. E se realmente for depois comprovado, né, pelo postulado de Koch, vai ter que manifestar os mesmos sintomas nessa planta que foi inoculada, que está sadia, os mesmos sintomas observados nas plantas que os sintomas inicialmente foram vistos, tá? Então, é só para relembrar, e eu não tinha ilustrado como o postulado de Koch pode ser testado para viroses, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês. Os organismos, né, causadores de doenças, a gente chama de fitopatógenos.
fitopatógenos, tá? O termo patógeno é para todos os organismos que causam doenças. Patógenos de doenças humanas, de doenças em animais, de doenças em insetos e de doenças em plantas. Quando nós colocamos o termo fitopatógeno, o termo fito, né, vem de plantas, são patógenos causadores de doenças em plantas, tá? Então, é mais o termo fitopatógeno vai ser específico a agentes causais de doenças de plantas. Continuando aqui. Então, a patogenicidade de um patógeno, né, é a capacidade do micro-organismo em causar uma doença em uma determinada espécie vegetal. Isso é característica de um organismo que vai se associar à planta hospedeira e causar a doença. Os patógenos, eles podem interferir em vários processos fisiológicos, né? Utilização de reservas nutricionais, formação de tecidos jovens, tem muitas doenças que apodrece semente, você faz a semeadura lá da semente, não fez um tratamento de semente, e tem patógenos que vão causar podridão na semente antes dela germinar, tem patógenos que causam ali a mortalidade da plântula recém-emergida, né? Tem muitos patógenos que vão interferir na absorção de água, destruir, como muitos fungos que causam doenças no sistema radicular, o próprio nematóide, né, os nematóides aí. Tem micro-organismos que vão interferir no transporte de água, os patógenos que interferem e afetam os vasos condutores, por exemplo. Patógeno que interfere na fotossíntese, doenças aí foliares, nós estudamos na última aula a cigatoca, né, dei como exemplo a cigatoca amarela, que são fungos que causam doenças nas folhas da bananeira, a própria ferrugem do café, ferrugem da soja, são micro-organismos que afetam diretamente a fotossíntese. Utilização dos produtos da fotossíntese. Tem muitos patógenos que afetam, por exemplo, o milho, o carvão no milho, né, que afeta ali os grãos, muitas doenças, então, na parte utilizada para comercialização, onde é feito ali o armazenamento de energia que foi produzido na fotossíntese. Uma podridão na batata, até a própria requeima da batata, que atinge o nível de tubérculo, vai interferir na utilização do produto da fotossíntese, que no tubérculo onde é armazenada toda a energia que foi produzida na fotossíntese. Se tem uma doença que acomete esse órgão, tá interferindo na utilização comercial, né, desse produto. Aqui, vamos relembrar o triângulo da doença. Para que aconteça uma doença, temos que ter um patógeno que seja, que hospede um determinado hospedeiro suscetível, uma planta suscetível, e um ambiente favorável. Esse ambiente, entre as questões climáticas, como umidade relativa do ar, temperatura, luminosidade, tudo isso pode interferir na infecção de um patógeno na planta, tá? Se eu tenho patógeno em ambiente favorável, mas não tenho uma planta hospedeira que seja suscetível a esse patógeno que está lá no campo, não vai acontecer a doença. Ou seja, qualquer um desses pontos que não estiver favorável, não existir, né? Por exemplo, ambiente desfavorável, temperatura em que o fungo não cresce bem, ou umidade relativa do ar que não é favorável para o desenvolvimento do esporo lá e infecção de um determinado fungo na planta. Não for favorável, ou vai acontecer a doença em uma quantidade, em um grau bem menos danoso, ou nem vai chegar a acontecer. Agora, se eu tenho ambiente favorável à planta hospedeira, mas não tenho patógeno na área, eu fiz as minhas medidas preventivas, rotação de cultura para tentar reduzir a fonte de inóculo, né? Vazio sanitário, quando isso é possível, no caso aí, para ferrugem reduzir a fonte de inóculo, eu vou ter menos problema. Então, assim, a área vai ser isenta do fungo que causa ferrugem da soja, isso é impossível, né? 0% de ocorrência é bem difícil hoje no Brasil. Mas com vazio sanitário, a gente reduz muito a fonte de inóculo, tá? Reduzindo esse problema. Mas falar assim que eliminou da região o fungo que causa,
Isso é bem complicado você falar em erradicação, mas em controle sim, né? Por medidas preventivas, como rotação de cultura, vazio sanitário, sementes de qualidade, ou quando é uma cultura que se inicia com mudas, por exemplo, alface, mudas de alta qualidade também. Então, para ocorrer a doença, você tem que ter esses três pontos: hospedeiro susceptível, o patógeno que infecta esse hospedeiro susceptível e o ambiente favorável. Ambiente com temperatura, umidade relativa do ar favorável, tá? Então, vamos iniciar falando dos fungos, né, como agentes fitopatógenos. Vou falar inicialmente de uma forma geral do reino fungi, né? Para relembrar, como vocês disseram, algum de vocês disseram, vocês estudaram o reino fungi ano passado, em biologia. Então, aqui é só uma relembrando e depois focando um pouco na parte que é importante para a fitopatologia. Os fungos, como vocês sabem, englobam o que nós chamamos popularmente de cogumelos, que os cogumelos são corpos de frutificação que algumas espécies apresentam, alguns utilizados na alimentação humana, inclusive, né? Os mofos que vocês observam em alimentos que às vezes você compra um pão, fica ali muitos dias guardado, depois desenvolve um mofo, né? Fungos. A orelha de pau, que você observa esse nome popular, né? Mas é um fungo que desenvolve ali sobre madeira podre, né? Madeira em processo de decomposição. Ou até, às vezes, em planta que está viva, mas ali na casca, né, da planta, desenvolve essa orelha de pau. Líquens, leveduras. As leveduras são fungos unicelulares, importantíssimos, são benéficos, né, nos processos de fermentação, utilizados na produção de pães, na produção de etanol, que é o combustível aí que nós tanto utilizamos ultimamente, né? Aí fala, mas eu não abasteço com etanol. Mas quem usa a gasolina usa o etanol, porque a gasolina no Brasil, ela 27%, é permitido 27% de mistura de etanol anidro, tá? Então, as leveduras, pessoal, tem muitas leveduras importantes, benéficas, no processo também de produção de muitos alimentos à base de leite, né? Usa-se as leveduras. A maioria dos fungos são pluricelulares. Aí vamos falar que as leveduras são unicelulares, né? Mas a maioria são pluricelulares e esse conjunto ali de células formam as hifas. Quando você vê na folha de quiabo, aquela parte esbranquiçada, que é um fungo que causa doença ali, aquela parte esbranquiçada são as hifas do fungo desenvolvendo. Quando vocês olham um pão que embolorou lá, você guardou e esqueceu dele, né? E vai desenvolver aquela massa ali acinzentada, né? Isso também são as hifas, né? Do fungo desenvolvendo, que são as estruturas ali do fungo. A reprodução dos fungos pode se dar de forma sexuada ou assexuada, tá? A grande maioria, por exemplo, vamos falar das leveduras, se desenvolvem de forma sexuada. Uma célula, porque as leveduras são unicelulares, vão se dividindo, formando várias outras, né? No início, quando começou a estudar os fungos, eles eram classificados dentro do reino vegetal, por possuir características semelhantes, né? Mas, diferentemente das plantas, não apresentam clorofila, não têm sistema radicular, e eles não são autotróficos. Eles precisam de conseguir seu alimento através de outros organismos. Ou outras, por exemplo, tem fungos que vivem em matéria orgânica, ele não precisa necessariamente estar associado a um organismo vivo. As leveduras, elas vão utilizar, por exemplo, no processo de fermentação na produção de etanol, vão usar o açúcar, a sacarose ali do mosto preparado, né, com a caldo de cana, e vão usar essa energia presente ali na sacarose para multiplicar o número de células, para se manter vivas, né?
Os fungos são eucariontes, então, aclorofilados e heterotróficos. Se reproduzem de forma sexuada ou assexuada. Isso aqui que eu vou falar é que muitos fungos obtêm o alimento de forma saprófita. Isso é importante dentro da fitopatologia, porque muitos fungos, na ausência da planta hospedeira no campo, eles ficam na matéria orgânica, em resto de cultura. Eles não são parasitas obrigatórios, eles são chamados de parasitas facultativos, muitas espécies de fungos fitopatogênicos. Agora, existem fungos que são parasitas obrigatórios. Por exemplo, a ferrugem, o fungo Mileia vastatrix, que causa ferrugem no cafeeiro. Ele não é um fungo que vive de forma saprófita. Ele tem que estar associado à cultura, à planta de café. E ele não tem ele é bem específico da planta de café. Ele precisa de estar associado à planta viva. Agora, muitos fungos que vivem em forma de saprófita, quando eles causam infecção na planta, para eles conseguirem sobreviver, eles causam primeiro a morte do tecido da planta, para assim conseguir sobreviver na planta. Por eles já têm uma característica de viver em matéria orgânica em decomposição. Então, assim como eles estão lá no resto de cultura, quando eles causam infecção na planta, eles matam, a ação é matar o tecido ali, ou da folha, ou do fruto, ou do caule, ou da raiz, para sobreviver nessa matéria orgânica, né? Então, primeiro, gera a mortalidade do tecido. Diferentemente de alguns fungos que vivem associados à planta viva, né? Que eles precisam ali da célula, tudo. Então, ele não causa uma mortalidade do tecido, ele vai se nutrindo ali dos fotoassimilados, nutrindo. Muitos fungos colonizam a parte intercelular, outros intracelulares, obtendo ali sua energia para sobreviver. Só para vocês terem noção, existe mais de 8.000 espécies de fungos que causam doenças em plantas. Tem fungos diversos, né? Fungos que causam doenças em animais, fungos benéficos, muitos fungos benéficos no solo, que são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, importantíssimo para melhorar ali a fertilidade do solo. Não pensem, né, e vocês sabem muito, só relembrando, que temos só fungos ruins, temos muitos fungos bons e benéficos para a agricultura, tá? Todas as plantas que existem no mundo são atacadas por alguma espécie de fungo, ou por várias espécies de fungos, né? Tem algumas culturas, a maioria delas no Brasil, com esse clima tropical, que favorece muito o desenvolvimento de fungos. Uma cultura como o tomate tem diversas espécies de fungos que causam danos à cultura. E muitos fungos, né, eles parasitam uma diversidade de plantas, muitas espécies de fungos. Por exemplo, o Fusarium oxysporum, ele coloniza uma diversidade, que eu chego a dizer, na casa de centenas de espécies de plantas que são hospedeiras desse fungo. Os fungos são basicamente compostos do emaranhado de tubos ramificados que são envolvidos por quitina. A quitina é um polissacarídeo que também é presente no exoesqueleto de insetos, que dá ali a firmeza, que vai dar a firmeza nas hifas desse fungo. Esse emaranhado, né, é chamado de micélio. E esse micélio é aquela massa esbranquiçada, né, que muitos fungos têm como característica, quando você observa uma planta doente, né, que tem aquela massa esbranquiçada, às vezes acinzentada, dependendo da espécie de fungo, é chamado de micélio, todo aquele emaranhado. E o que compõe o micélio? As hifas. Isso aqui, né, mostrando uma ilustração das hifas, né? Temos hifas septadas, hifas que são chamadas de cenocíticas, que não têm os septos delimitando os núcleos. As hifas são filamentos então microscópicos para identificar essas estruturas certinhas, que os filamentos, a septada, tem que ser a nível de microscópio. Você vê aquela massa branca, mas para você ver a estrutura, tem que ser a nível microscópico. Dentro desses filamentos, das hifas, está o material genético dos fungos, né? Então, como eu disse, tem as cenocíticas, que não são septadas, e as septadas.
As cenocíticas, elas não possuem as paredes transversais que delimitam os núcleos das hifas. Como vocês podem ver que ela não tem aquela delimitação. Só que isso aqui, gente, só relembrando, tá? Não vamos ater muito a isso, não. As hifas septadas, elas têm delimitação dos compartimentos celulares por septos. Como vocês estão vendo aqui, nessa ilustração, né, não é nenhuma foto microscópica, mas a nível de microscópio é possível perceber quando é septada e não septada. Aqui apresenta esse septo, essa divisão, né, entre os núcleos das hifas. Os fungos, agora falando aí sobre o substrato, né, de que eles se nutrem. Tem fungos que podem desenvolver em frutas, em folhas, em caule, em matéria orgânica. Tem fungos que podem até desenvolver sobre outro fungo. Nos organismos mais complexos, o micélio forma um corpo de frutificação, que é o cogumelo, que a gente chama popularmente, né? Todo mundo já viu um cogumelo desenvolvendo. Na época da chuva é bem comum sobre, por exemplo, matéria orgânica, fezes de bovinos, na fazenda é bem comum a gente ver aquele cogumelo. Aquilo ali é um corpo de frutificação e naquele cogumelo é formado ali vários milhares, né, de esporos. Os esporos são como, vamos falar, a sementinha, né? É o órgão de propagação dos fungos. Então, aqui mostrando como que é internamente, né, um cogumelo. Ele é formado por uma estrutura de hifas. Aqui, considerando que é um fungo desenvolvendo em matéria orgânica, temos um conjunto enorme de hifas formando um micélio ali na matéria orgânica, que pode ser em esterco, pode ser na própria matéria orgânica em restos de cultura, e forma a estrutura reprodutora, que é chamado de corpo de frutificação, ou popularmente a gente chama como cogumelo. Nesse corpo de frutificação vai formar milhares de esporos, né, que esses esporos vão se esparramar aí pelo ambiente e colonizando e garantindo a perpetuação dessas espécies de fungos, né. Aqui outra imagem mostrando como detalhe, né, aqui no cogumelo, como a gente chama, forma os esporos. Os esporos, como vocês devem se lembrar do ano passado, né, de ter estudado, para cada tipo de grupo de fungos, nós temos nomes diferentes para o esporo. Por exemplo, aqui nós temos os basidiosporos, né? Todo esse conjunto aqui interno, que parece uma raiz, que é responsável pela absorção de nutrientes aqui da matéria orgânica, falando de um fungo que está desenvolvendo em matéria orgânica, é formado pelas hifas. Por isso que lá no início das pesquisas, para classificar fungo, ele era considerado uma planta, porque aqui a estrutura dele, das hifas, parecia um sistema radicular. Mas com o desenvolvimento, né, da microscopia, foi possível identificar as estruturas, e claro, ele não é um organismo clorofilado, não é autotrófico como as plantas, então ele se enquadrou em outro reino. Que eu já falei, né, são heterotróficos, então eles precisam de outra, não necessariamente são parasitas, né, muitos fungos vivem de forma, como eu falei, matéria orgânica, outros são benéficos e usam aí o açúcar para fazer a fermentação. Os fungos, como que é o crescimento dos fungos, né? Como que é essa fase de desenvolvimento? Que é importante a gente entender isso para entender também o processo de infecção quando a gente fala de fungos que causam doenças em plantas. A fase vegetativa. Os fungos, em sua maioria, são constituídos, então, pelas hifas, como a gente mostrou. O conjunto de hifas forma o micélio. A célula fúngica, então, ela é constituída pelos principais componentes encontrados em uma célula, já que ele é um organismo eucarionte, né? É uma célula eucarionte. A parede celular dos fungos, ela é constituída por polissacarídeos, que vai dar ali a rigidez daquela estrutura. O citoplasma,
Tem ali dentro da célula do fungo, né, os mitocôndrios, é uma célula que está ali todas as organelas. Complexo de Golgi, microcorpos, estruturas não membranosas, como ribossomos, microtubos e microfilamentos. As células fúngicas, elas apresentam um núcleo dotado, né, delimitado ali pela carioteca, como é característica das células eucariontes. Para quem chegou aí agora, pessoal, nós estamos falando dos fungos, né, de uma forma geral, mas sempre linkando desses, né, o reino fúngico com aí os fungos que causam doenças em plantas, tá? Aqui mostrando, né, uma imagem das hifas, né, fúngicas, com seus principais componentes, como membrana, vacúolo, glóbulos lipóides, o núcleo, o citoplasma. Aqui em N, né, tá o núcleo da célula, de uma célula do fungo, de um fungo que não é unicelular. Como eu disse, as leveduras são unicelulares, né? Mas a maioria considerando os fungos que causam doenças de plantas, são pluricelulares. O crescimento do micélio ele pode ser interno ou externo ao hospedeiro. O micélio externo ocorre um denso emaranhado, né, de hifas, você percebe isso olhando ali a estrutura vegetal afetada, na superfície da folha. Esses fungos, eles se nutrem através de exudados da planta, ele não penetra na epiderme e se nutre ali dos exudados da planta. Nós temos aqui um exemplo, né, do oídio em mostarda. Essa massa esbranquiçada que a gente vê quando olha de longe, né, isso aqui é fungo desenvolvendo em folha, no caso aqui da mostarda, mas os fungos do gênero oídio afetam grande quantidade de plantas, né. É um micélio externo, o fungo está na superfície da folha, formando essa massa esbranquiçada que são as hifas do fungo. Aqui nós temos, na folha, na imagem B, né, uma evidência dessa formação esbranquiçada, que parece uma teia sobre a folha. Isso são os micélios externos desse fungo colonizando essa planta. É um fungo que causa doença na planta, né? Na imagem C, sintoma da doença observada através de microscópio. É possível observar aqui no C, com mais detalhes, as hifas. Em D, os conídeos, né, unicelulares, são estruturas aí de reprodução. Na E, observa os conidiosporos, né, que produzem aí as estruturas dos esporos. Os conídeos, tá, como eu acabei de falar, aqui nesse fungo do gênero oídio, ele forma os conídeos. O que é conídeo? O conídeo é um esporo formado, né? É a estrutura de reprodução formada por esse grupo de fungos. Esses esporos, os conídeos, eles são formados de forma assexuada. Não tem troca de material genético entre as hifas. Nessa estrutura aqui, vocês estão vendo um fungo do gênero Aspergillus, né? Ele também forma esse esporo chamado de conídeos. Os conídeos, eles são produzidos na estrutura chamada de conidiosporos, tá? A estrutura responsável ali pela formação dos esporos. E pensem, o esporo é a estrutura de dispersão, é como se fosse a semente, né, do fungo, tá? Assim, fazendo uma analogia. É a estrutura que vai disseminar esse fungo pela área e causar ali a infecção em outras plantas, quando a gente está falando de fungo fitopatógeno. Nessa imagem aqui, conseguimos ver bem de pertinho, né, os conídeos ligados no conidiosporo de aspergilo, em semente de tabebuia, que é o nome científico, é o ipê roxo, tá? E aqui, conídeos e uma lâmina observada em microscopia.
Vocês estão vendo essa estrutura? Parece ali até um palito de fósforo, né? Tem uma parte ereta e um pontinho de cor marrom. Essa parte aqui ereta é o conidiosporo, e a parte aqui na frente, essa parte apical, é o conidiosporo desse grupo de fungos. Só que alguns fungos, eles não desenvolvem superficialmente, como vocês viram ali do oídio. Tem alguns fungos que eles se desenvolvem de forma intercelular, que ele penetra no hospedeiro e fica entre as células, a parte de absorção de nutriente entre as células, sem penetrar na célula. Ele vai absorver os nutrientes através de órgãos especiais chamados de austórios, ou diretamente por difusão através da parede celular. E tem algumas espécies de fungos que causam doenças em plantas que colonizam intracelular, eles penetram dentro da célula do hospedeiro, por uma estrutura, e começam a absorver ali a sua energia através das células do hospedeiro. Aqui nós temos ilustração dos intracelular e do intercelular. O intracelular, ele não penetra diretamente. O intercelular, sim. Na estrutura 13, aqui representada pelos fungos que apresentam desenvolvimento intercelular, temos o austório, né, que é uma estrutura, um pequeno prolongamento que muitos fungos que parasitam plantas apresentam, que invadem a parte intercelular, o protoplasma da célula, e começa a absorver os nutrientes. Aqui na imagem 10, nós temos uma hifa intracelular. O fungo, ele não tem essa espécie de fungo, né, que tem esse tipo de absorção intracelular, ele não tem essa estrutura chamada de austório, então é um tipo de hifa que entra dentro da célula e começa a absorver os nutrientes. Existem alguns fungos, né, que conseguem penetrar no tecido da planta sem nenhum ferimento. Muitos fungos, eles não têm essa capacidade. Eles, para causar infecção na planta, precisa ter ali um tecido machucado, um ferimento, por exemplo, um fruto na colheita. Teve um pequeno rasgo ali feito na hora da colheita, na hora do transporte. Aquele ferimento é a porta de entrada para fungos que não apresentam essa estrutura chamada de apressório. Mas existem espécies de fungos que conseguem penetrar em tecido intacto. Essas espécies apresentam aqui é uma imagem em microscopia do apressório. Isso aqui é o esporo veio pelo vento, veio pela roupa dos humanos, né, que estão passando na lavoura, chegou o esporo, que é a estrutura de dispersão e reprodução do fungo, ele ocorre a germinação, no caso aqui, esse tipo de fungo, na hora que ele germina, ele forma essa estrutura chamada de apressório. O apressório, ele fixa na superfície do hospedeiro e ele ocorre a dissolução do tecido, formando um pequeno orifício, como vocês podem ver aqui, ó. E ali, ele vai penetrar dentro do tecido intacto da planta. Mas lembrando que tem muitas espécies de fungos que causam doenças em plantas que eles não têm essa estrutura, ele precisa de ter um ferimento, por exemplo, o inseto. O inseto faz um dano ali na folha da planta, ou no fruto. Vamos falar, uma lagarta, causa um pequeno dano ali no fruto do tomate. Aquele dano que causa já é porta de entrada para micro-organismo, porque muitos fungos, eles não entram sozinhos, tem que ter um ferimento. Muitos fungos utilizam dos danos causados pelos nematóides no sistema radicular para entrar na planta. É o caso do fusário, né, o fungo Fusário oxiporo, ele precisa que tenha ali um dano físico na raiz, causado por nematóide, causado por algum outro inseto, ali no sistema radicular, ou por exemplo, a broca do rizoma, da bananeira, né, que é chamada de moleque da bananeira, são danos físicos, né, que são portas de entrada para esse fungo na planta. Agora, existem espécies que apresentam essa estrutura, e o apressório, que não precisam desses danos superficiais, esses fungos conseguem entrar em tecido intacto. Aqui mostrando outra foto, né,
do apressório, então ele vai se ligar à estrutura da planta ali, que ele chegou, por exemplo, aqui uma folha de uma planta. O esporo veio pelo vento, muito leve, minúsculo, veio pelo vento, chegou sobre a folha. E vai germinar, ocorrer a germinação só se tiver ambiente favorável, se essa planta for um hospedeiro para esse fungo, formando lá o triângulo da doença. Se tem ambiente favorável, temperatura, umidade está adequada, essa planta que esse esporo chegou ali pelo vento, né, ou por outra forma, por exemplo, até na roupa humana, quando você vai numa lavoura que está infectada por uma doença, você está levando esporo para outra, caso você vá depois fazer outra visita em outra lavoura que está livre daquele fungo. Está levando esporos. Então, tem muito cuidado com isso também. Nós somos disseminadores aí de doenças. Esse esporo chegou na planta, essa planta é susceptível, o ambiente está favorável para ocorrer a germinação desse esporo. Então, o apressório vai romper essa cutícula, né, que é a proteção ali dos tecidos vegetais, e vai começar a ocorrer ali a colonização do tecido e vai acontecer em poucos dias aí os sintomas da doença. Falando então de fase vegetativa, vamos falar da fase reprodutiva dos fungos. Na fase reprodutiva, os fungos produzem os esporos, que são as estruturas de reprodução. A função é semelhante a uma semente, como eu disse para vocês. Ali dentro do esporo tem o material genético daquele fungo que vai ser disseminado e propagar essa espécie de fungo, que apresenta essa forma de reprodução. Lembrando que para leveduras, pessoal, que são fungos unicelulares, não tem a formação de esporos, tá? O tipo de esporo, ele vai receber o nome, por exemplo, basidiosporos, de acordo com a classe de fungos. Tem conidioforo nos deuteromicetos, os esporangioforo nos omicetos. Os esporos, eles são formados, né, nos corpos de frutificação dos fungos, que esse corpo de frutificação é diferente em cada grupo de fungos. Aqui nós temos as ascas, aqui nós temos os basídeos, que são grupos diferentes de fungos, e todos aqui formando os esporos. Aqui os ascomicetos, cada estrutura aqui dentro da asca é um esporo. E aqui nós temos o basídio, né, o basidiosporo, que forma os basidiomicetos desse grupo, os fungos, formam aí os basidiosporos. Os esporos são comumente unicelulares, é uma célula, né, reprodutiva. Os esporos, eles podem ter, alguns esporos têm capacidade de mobilidade, os zoosporos ou imóvel, que vão se movimentar aí por um vento, por outra agente de dispersão, né? E os esporos podem ser formados de forma sexuada ou assexuada, tá? Aqui, mostrando para vocês, no caso aí do zigosporo, um ciclo sexuado da produção de esporos desse grupo de fungos. É um fungo aqui que desenvolve sobre causa bolor, né, que a gente chama popularmente de bolor, do ocorrer em pão aí que fica armazenado, né? Como que ocorre, então, o ciclo sexuado? Tem aqui a junção de hifas, tá? Hifas da mesma espécie desse fungo. Com a junção dessas hifas, ocorre a formação de um esporo, né? A formação de um corpo de frutificação que vai produzir vários esporos. Isso é um ciclo aí sexuado. A fase assexuada, a produção de esporos de forma assexuada, né, depende do tipo de fungo. Os fungos, como eu disse, as leveduras, a reprodução ela acontece por brotamento, é chamado, né, onde você tem de uma célula forma duas, formando em poucos minutos milhares de células
pela essa reprodução aí assexuada. Aqui mostrando, né, uma representação das leveduras se multiplicando pelo brotamento. Vai formando células através de uma célula já existente. A reprodução em muitos fungos é feita, então, por células haploides, que apresentam apenas um cromossomo. Essa forma de reprodução assexuada é chamada de esporulação. Aqui nós temos uma representação, um corpo de frutificação liberando os esporos que foram formados de forma assexuada. E aqui mostrando como acontece. O esporo chegou, aqui é um fungo de matéria orgânica, na matéria orgânica, ele se desenvolveu, formou as hifas, aí depois que forma o conjunto de hifas, forma o micélio, formando aí o corpo de frutificação, e no corpo de frutificação, produzindo novos esporos que vão começar novamente o ciclo. A reprodução sexuada dos fungos, então, elas são resultantes, né, da união de núcleos compatíveis, seguindo aí os processos de meiose e depois de mitose, e formando esses esporos sexuais, de forma sexuada, né? Deixa eu ver aqui. Já que os fungos se propagam e se reproduzem tão bem, como seus milhões de esporos assexuais, qual a função da reprodução sexual? Lembrando que um fungo, ele não tem a reprodução especificamente sexuada, ele acontece nessas espécies, né, que tem reprodução sexuada e assexuada. A reprodução sexuada, ela tem a função de ter uma variabilidade genética, porque tem a união, né, de material genético de uma hifa com outra daquela espécie de fungo para ter uma recombinação de material genético e aumentar ali a diversidade genética daquela espécie. Por isso que tem tantas, para garantir, isso é uma ferramenta, né, dessas espécies, para garantir a sua diversidade genética dentro da espécie, para que, por exemplo, quando a gente faz a aplicação de um fungicida para controlar uma espécie de fungo que causa doença em planta, por que existe seleção de fungos resistentes ao fungicida aplicado? Porque tem uma diversidade genética, porque não é igual, não é 100% igual, tem uma variabilidade genética. Isso é conseguido por essa reprodução sexuada dos fungos. Os três tipos mais comuns de esporos sexuais são os zigosporos, os ascosporos e os basidiosporos. Eu mostrei para vocês os zigosporos, né, formação aí sexuada de esporos. Aqui mostrando, isso aqui já não é só uma ilustração, é uma foto de microscopia, mostrando a formação de um zigosporo pela forma sexuada, né, a união das hifas. Aqui mostrando o basídio com basidiosporos, que é a estrutura de formação dos esporos, né, os basidiomicetos. Aqui um esquema da formação aí dos esporos sexuados. Aqui tem duas hifas da mesma espécie. Ocorre a fusão, né, desses micélios, a fusão e dos micélios que sejam compatíveis. Então, há uma troca de material genético ali, formando esporos sexuados, né? A importância da reprodução sexuada é ter essa maior variabilidade genética dentro da espécie. Então, para a formação desses esporos, ocorre a fusão dos núcleos de hifas compatíveis da mesma espécie. Os esporos sexuais, a ter contato com uma superfície no hospedeiro adequada, ele germina, desenvolve, formando hifas, depois o micélio e, posteriormente, o corpo de frutificação, vocês estão vendo aqui, onde serão produzidos novos esporos, que podem ser de forma sexuada ou assexuada. Importante vocês entenderem que a espécie que ocorre essa reprodução sexuada, formação de esporos sexuados, ela não é especificamente produzida assim. Tem a forma sexuada e assexuada. A reprodução sexuada como importância de ter um aumento na variabilidade genética dessa espécie de fungo e garantir que ele tenha mais sucesso em colonizar os seus ambientes, em colonizar as plantas, e tem um maior número de planta hospedeira, por exemplo, por ele ter uma grande diversidade genética. E só mais um esquema mostrando, né, ocorre a fusão das hifas
compatíveis, então depois a formação do esporo. Vamos falar um pouquinho de ecologia, né? Mas aqui especificamente dos fungos fitopatogênicos. Fitopatogênico, como a professora explicou, essa palavrinha fito, antes de patogênico, significa fungos que causam doenças em plantas, tá? Quando a gente fala de fungo patogênico, de forma geral, pode ser um fungo que causa doenças em animais, um fungo que causa doenças em insetos, né? Mas quando a gente delimita fitopatogênico, a gente está se referindo a fungos que são causadores de doenças em plantas, tá? Quando, no seu ciclo de vida dos fungos, esses fungos têm uma parte da vida que eles não são parasitas obrigatórios, tá? Existe muito isso em fungos fitopatogênicos que sobrevivem na ausência da planta hospedeira ali em restos de cultura. Por isso que fala-se tanto em rotação de cultura, né, como maneira de reduzir o problema dessas doenças causadas por fungo no campo. A rotação ela vai ter a função de não fornecer ali uma planta hospedeira para que aquele patógeno continue causando problema. Só que muitos desses fungos que têm fase da vida em saprogênese, em matéria orgânica, mesmo com a rotação de cultura, você vai reduzir um pouco o problema. Mas muitos dessas hifas, né, estão ali no solo, se mantendo vivo, utilizando a matéria orgânica da própria cultura anterior, né, restos de cultura, para se manter vivo. Então, existem fungos que são parasitas obrigatórios e fungos que são parasitas facultativos. Aqui falando dos parasitas não obrigatórios, que são fungos que passam parte da vida em resto de cultura, em matéria orgânica. Na ausência de uma planta hospedeira, eles sobrevivem muito bem ali em resto de cultura. Nós temos os parasitas facultativos e os saprófitos facultativos. Qual que é a diferença entre os dois? Os parasitas facultativos, a maior parte da vida deles, do ciclo, né, desses fungos, passam em resto de matéria orgânica, uma pequena parte em associação com uma planta hospedeira. Já os saprófitas facultativos, maior parte do ciclo, né, passa em associação com a planta, causando a doença, em patogênese, e uma pequena parte vivem ali nos restos de cultura. Mas ambos, tanto o parasita facultativo como o saprófito facultativo, são parasitas não obrigatórios, ou seja, se não tiver a planta hospedeira, esse fungo consegue sobreviver em resto de matéria orgânica. Aqui o ciclo nós vamos estudar daqui a uns dias, mas só falando rapidamente. Então, primeira coisa, a reprodução, geração de esporos, né, que a gente acabou de falar, por forma sexuada ou assexuada, formou os esporos. Ocorre a dispersão ou a sobrevivência. Lembra que eu falei que tem alguns fungos que têm estruturas de resistência que ficam por anos, até 10 anos ali no solo, até que tenha condições climáticas e um hospedeiro favorável? Então, pode acontecer os dois caminhos, depois da reprodução. Se tiver condições ambientais e planta hospedeira e clima adequado, vai ocorrer a dispersão do esporo, né? Esse esporo vai pelo vento, vai pelas máquinas que transitam de uma área para outra, vai até em animais, né? Em pelagem de animal, nas penas de aves, insetos também. Não que eles vão ser aqui vetores, tá? Vetor, a gente tem muito caso de inseto vetor de vírus, e vetor também de algumas bactérias que causam doenças em plantas. Aqui eu estou falando do inseto que leva, por exemplo, a abelha, vai visitar uma planta que está com uma doença fúngica. Ali o esporo tão pequenininho, ele vai junto com um grão de pólen, por exemplo, que a abelha está ali colhendo daquela planta. Na hora que ela vai visitar outra planta que está sadia, isenta daquele fungo, ela vai fazendo polinização e muitas vezes também dispersando o esporo sem querer, né? Nesse caso, ela não é um vetor, tá? Vetor ocorre ali por insetos, por exemplo, mosca branca, pulgão, psilídeo. Nesse caso, eles são vetores. Então, com
quando ocorre a dispersão do esporo, por N formas que essa dispersão pode acontecer, ocorre depois a inoculação, que é a chegada desse esporo ali na planta hospedeira. Se tiver condição ambiental ideal, vai germinar, vai penetrar no tecido, causar infecção, colonizar o tecido, e depois formar aquela massa formada pelas hifas, né, chamada de micélio, produzir novos esporos, isso em curto espaço de tempo, e começar novamente o ciclo. E nós temos, né, aqui, eu não achei, mas tem os patógenos que são, os fungos que são parasitas obrigatórios, que eles têm que estar em associação com a planta hospedeira. No caso aí, a Hemileva statrix, que é o fungo que causa a ferrugem do café, o fungo que causa a ferrugem da soja, são parasitas obrigatórios, tá? Aqui, pelo avançado do nosso horário, eu não vou falar desses exemplos, a gente já falou bastante desses exemplos, né? Aqui só falando, né? Já que já projetei aqui. Isso aqui é uma folha de café com a Hemileva statrix, que causa a ferrugem do café. É um parasita obrigatório, tá? Esse fungo. Ele precisa estar em associação com a planta hospedeira para desenvolver. A vida desse fungo, ele é sobre a planta hospedeira na folha, né, especificamente na folha, e seus esporos depositam no solo, onde permanecem em dormência, até ser novamente ali germinar e reproduzir. Aqui outro fungo que é parasita obrigatório, o Pacospora parquirris, que causa a ferrugem asiática da soja, e também é um parasita obrigatório. Alternaria solane, já não é um parasita obrigatório, é um fungo aí que passa parte da vida em matéria orgânica, parasita facultativo, tá? Bom, pessoal, nossa aula de hoje era esse intuito, de falar sobre os fungos. Na próxima aula nós vamos falar sobre, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, bactérias. Deixa eu só ver aqui qual vai ser o próximo tópico. Bactérias, nós vamos falar das bactérias, falar um pouquinho, relembrar a questão da estrutura das bactérias, mas focar falando aí da questão das bactérias que causam doenças em plantas, tá? O material de hoje, eu vou separar ele, porque como vocês veem, é um material grande aqui, mas não se assustem, porque a maioria são muitos exemplos que eu coloquei, fotos, né? Então, por isso que tá um material mais robusto. Essa parte completa tá no Virtual IF dos slides, e hoje eu vou segregar aqui, dividir a parte que nós estudamos hoje e deixar lá no Classroom, juntamente com a gravação da aula que nós estamos finalizando aqui.